Vamos com o Atlético a partir de agora. Henrique André tem notícias importantes. Próximos passos do Galo, que estreou com empate na Arena MRV e volta a ter bastidores agitados nesta segunda. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cirilo. Para quem está acompanhando a nossa turma do bate-bola, antes de falar de assunto quente, e esse assunto tem nome, né? Hulk. Não acabou não, viu, Cirilo? A gente falava isso na semana passada. Vamos falar do dia do Atlético, que foi de treino em 2 períodos, após este empate, esse tropeço em casa na estreia do Campeonato Mineiro. Treino em 2 períodos, de manhã e também à tarde, e amanhã um treino na parte da manhã. O Galo viaja para Montes Claros às 3h15 da tarde, onde vai enfrentar o Norte na quarta-feira, às 7h30 da noite, na Arena Credinor. Então o Atlético fazendo seu segundo jogo, e para este duelo, o técnico Sampaoli deve continuar experimentando alguns jovens da base, aqueles que não atuaram contra a equipe do Betim, né? Alguns que atuaram também, continuar rodando também a equipe principal, jogadores começando a atuar em 2026, mas segue aquele mistério também, né, do Sampaoli sobre escalação. Mas nunca mantém o mesmo time do Sampaoli, esta é a certeza que a gente tem. Então deve testar novos garotos e também jogadores mais tarimbados, né? Os jogadores da equipe principal. Cirilo, um assunto quente também é sobre o Lucas Assad, é o chileno de 22 anos da Universidade de Chile, que a gente vem falando há algum tempo na Itatiaia, que o Atlético tinha um grande otimismo na contratação do Lucas Assad. Só que o que está rolando agora, Cirilo? Hoje um diretor da Laú, ele deu uma entrevista coletiva falando sobre o Assad, que é uma joia rara, né? O termo que ele usou lá no Chile, é um jogador de um potencial único, raro, ímpar, e que a Laú, ela quer uma valorização para o Assad. O jogador vai sair num valor que a Laú, ela entenda que valha, né? O investimento, abrir mão do Lucas Assad. Enquanto este valor não está na mesa da Laú, o clube quer mantê-lo e espera, né, que ele entregue dentro de campo e ajude a equipe nesta temporada. Essas palavras do diretor. Então, leva a gente a crer, né, o que tudo sobre as palavras dele é que, de fato, a proposta do Atlético não foi aceita ainda pela Laú. Então o Atlético vai ter que aumentar, e nos bastidores fala-se de 5 milhões de dólares, vai ter que oferecer mais para ter o jogador de 22 anos, que é o meia, e chegou a estar bem próximo, mas a Laú deu uma recuada e agora o negócio está travado. Sobre esse assunto, Cirilo, foi veiculado também, né, que um diretor teria dito sobre a questão do Palestino do Chile, que era o ex-clube do Ivan Roman. O Atlético está em atraso com o Palestino, né? Não pagou parcelas do Ivan Roman. O presidente do Palestino disse que o Atlético, na verdade, não pagou um centavo sequer. E informações lá da imprensa local de que os diretores dos 2 clubes tinham conversado e que por isso a Laú também estava travando o negócio pelo jogador, pelo Lucas Assad. O Atlético soltou em nota um pronunciamento sobre o assunto e abre aspas. O Atlético esclarece que existem tratativas em andamento para a regularização de pendência financeira com o Palestino do Chile e que isso não tem qualquer ligação com a negociação em curso entre Galo e Universidade de Chile. A tentativa de vincular uma situação à outra é infundada e maldosa e não corresponde à realidade dos fatos. Então o Atlético dando o seu posicionamento e que uma coisa não tem nada a ver com a outra, envolvendo o Assad e também essa questão de uma dívida com o Palestino, que era o ex-clube do zagueiro Ivan Roman. Cirilo. No segundo tempo, o Henrique, nós vamos repercutir o que foi essa primeira partida do Galo no Campeonato Estadual, inclusive com falas importantes do Jorge Sampaoli sobre o jogo, mas também sobre Hulk, sobre Rony, sobre montagem de elenco, sobre resoluções. E essa história das resoluções tem um capítulo importante que você vai começar a trazer agora no primeiro tempo, né? Exatamente, Cirilo. Na semana passada, né, a gente trouxe até o posicionamento de Atlético e Hulk. O Hulk falando que cumpriria o contrato, o Atlético que não forçaria a saída do camisa 7. Veio o protesto na cidade do Galo, de torcedores. O Hulk disse, né, que em momento algum se colocou no mercado e que, se fosse necessário, no momento certo, ele falaria verdades. Então, e ontem a gente vai trazer também, no segundo tempo, a fala do Sampaoli sobre o Hulk, que chamou a atenção de muita gente, de que não conversou nada com o Hulk. Isso soou muito estranho, esta situação. E a gente já vinha trazendo, quando eu trouxe que Atlético e Hulk falaram da permanência, que era por hora, Cirilo? Que a gente não sabia se era o fim desta história de fato.
E as coisas nos bastidores sempre muito estranhas, porque em nenhum momento Atlético e Hulk se abraçaram ali e postaram alguma coisa em rede social, o Hulk fica, o nosso camisa 7 vai ficar. Isso não aconteceu em momento algum. E hoje, tá vindo lá da imprensa carioca, com o nosso José Ilan e posteriormente com a Joana de Assis, informações de que, de fato, essa história não acabou e que o Fluminense está animado e a negociação por detalhes do Hulk defender o Fluminense e essa novela, né, chegar ao fim. O Hulk, que ontem na Arena MRV, ele estava no camarote, acompanhou o jogo, os torcedores foram lá, tiraram foto, pediram para ele ficar, e o semblante do Hulk, né, a gente observa que tá bem triste o Hulk, né? Isso foi no sábado, isso foi ontem, então são indícios aí que de fato as coisas estão acontecendo e que o Hulk provavelmente não defenda o Atlético em 2026. Tentei apurar dos dois lados, Cirilo, e os dois lados neste momento em silêncio sobre esta situação do Hulk. A gente segue apurando, principalmente, né, porque onde há fumaça há fogo, e são notícias que vêm até com detalhes das negociações entre Atlético e Fluminense. O GE está dando, por exemplo, que o Atlético teria pedido ao Fluminense para o Hulk não entrar em campo em 2026, quando for enfrentar o Atlético, nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, se tiver outro também da Copa do Brasil, onde forem se encontrar. É um dos pontos que teria sido pedido pelo Atlético. Um outro, né, que o jogo da aposentadoria do Hulk seria com a camisa do Galo. Então, e uma participação também em jogadores das categorias de base do Fluminense. Foram pontos que o GE trouxe. Estão tentando apurar isso para trazer para você, ouvinte da Itatiaia. Mas o que a gente pode falar, né, a gente trabalha nessa área há muito tempo, onde a fumaça há fogo, e de fato a situação ela nunca esteve paralisada, né? Principalmente por isso, Cirilo. Em nenhum momento os dois lados, um falava de um lado, outro falava do outro. Em nenhum momento, melhor dizendo, os lados se juntaram para garantir a permanência. Então, a gente segue apurando, mas, vou falar, Cirilo, dificilmente o Hulk, ele veste a camisa do Atlético em 2026. Deixa eu ouvir a opinião do João Vitor Xavier também. Ô João, que leitura que você faz desse assunto todo envolvendo o Hulk, da fala do Sampaoli, da história das resoluções que tem que acontecer? Estamos a 16 dias da estreia do Campeonato Brasileiro para as nossas equipes. Eu acho muito difícil o Hulk ficar. Muito difícil. Porque todo o ambiente, ele aponta para isso. Quando vê um técnico numa coletiva e fala que não tratou com o Hulk sobre a possível saída do Hulk, isso é um indicativo muito claro de que o técnico não está sintonizado num esforço para que esse jogador fique. Eu até acho que a questão ali colocada pelo Sampaoli, como eu disse agora há pouco ao Marques, ela é uma questão direta sobre a questão de ficar ou sair. Não estou dizendo que eles não se cumprimentam, que eles não batem papo, que não cruze ali no CT e um está almoçando, o outro senta do lado. Não posso dizer isso. Será que não está aí a valorização esportiva que o Hulk colocou? E eu concordo plenamente com isso. Pô, o Hulk é o maior ídolo dessa geração. Se o técnico não faz questão de conversar com ele, eu, na minha cabeça, também falaria o seguinte: pô, se o cara aqui, que era o cara que mais devia estar me motivando, não está fazendo todo o esforço para eu ficar, então não sou muito bem-vindo aqui. Pelo outro lado, o Hulk, ele tem um desejo de ganhar uma Copa Libertadores, ponto. Ele sempre deixou isso muito claro. Acho que o desejo dele era ganhar a Libertadores pelo Atlético. Bateu na trave, chegou a uma final de Libertadores, teve muito perto disso. Mas o Hulk sabe, gente, ele sabe que ele está indo para os 2, no máximo, com muito boa vontade, porque ele é um atleta exemplar, 3 anos aí de carreira. Já seria, assim, completamente fora da realidade. Fora, né? Da curva, é quase um Fábio 2, né? É. E esse cara, ele quer viver essas experiências finais, poder escolher o seguinte: o que eu desportivamente vou jogar. Eu não acho de jeito nenhum que a questão do Hulk passa por dinheiro, porque o Fluminense fez uma proposta melhor, não é isso não. Eu acho até que o Hulk é um cara de muito bom caráter, apesar de gostar de dinheiro, não ser falta de caráter, mas não é isso, pode, né? Aquela famosa frase, mercenário, não tem nada disso. Correto. É o desejo do cara de terminar a carreira dele, podendo fazer o melhor que ele pode do ponto de vista de competição para a formatação de um currículo para o futuro. Então, tem o desejo do Hulk de jogar uma Copa Libertadores. Eu acho que isso pesa muito também. E tem uma situação do Atlético, Cirilo, que
tem sido pouco falada, mas também tem que ser colocada. Primeiro, o Hulk é um jogador muito caro pro Atlético. Mas o Atlético foi lá e disse o seguinte, não importa quanto custa. Se ele quiser cumprir o contrato, nós vamos cumprir, vamos honrar, porque achamos que ele é importante. Mas eu tenho certeza que na cabeça de quem está lá também passa o seguinte, peraí, eu vou fazer todo o esforço de um jogador que custaria perto de 50 milhões de reais por ano, entre tudo, salários, direitos e aí, tributos, tudo que está envolvido nisso. Para o técnico, eventualmente, não está querendo usar esse cara? E aí você fala assim, então manda o técnico embora e bota outro no lugar dele. É o técnico que a torcida pediu em coro há 4 meses atrás. E você assinou um contrato até 27 com o treinador, né? E com o técnico que a torcida cobrou, pressionou, apertou para que fosse contratado. Como é que você faz um negócio desse, cara? É o famoso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então é de fato uma situação muito ruim. Para a situação ser resolvida, eu acho, Marcos, que só tinha uma solução. O Sampaoli sentar na sala com o Hulk, os dois se entenderem e os dois juntos voltarem para a diretoria dizendo o seguinte, olha, nós nos entendemos, eu quero trabalhar com o Sampaoli nessa temporada, o Sampaoli tem o Hulk como uma prioridade para a temporada, nos entendemos e vamos junto para essa temporada. Se isso não acontecer, eu não acho que tenha solução que não seja a saída do Hulk, cara. Ô, João, e o que o André trouxe aqui como novo cenário? O Fluminense ainda não desistiu. Veio uma carga importante, o Atlético deu uma negativa, mas ele ainda está no processo de negociação. Eu não sei qual que é essa carga importante do Fluminense, mas vamos colocar um número absolutamente hipotético. Parece que a multa do Hulk é de 60 milhões. Correto. Vamos botar que o Fluminense ofereceu 1/3 disso. São 20 milhões. Segundo as informações que eu tenho, juntando tudo, o Hulk custa para o Atlético, aí não estou falando só de salário, estou falando de salário, impostos, direitos, que o profissional, o pacote, perto de 50 milhões de reais por ano. Aí você vira e fala o seguinte, não, eu vou deixar de receber 20, vou gastar mais 50, são 70 ou 80 ou 90 milhões, porque eu não sei qual que é o tamanho da proposta do Fluminense, por um jogador que o meu técnico não vai usar. E que também não vai ficar satisfeito de não ser usado pelo técnico. Será que é racional também uma coisa dessa? Será que com esse dinheiro o Atlético não contrata 1 ou 2 jogadores? Nenhum vai ser à altura do Hulk. Mas com os quais o Atlético possa construir um projeto de médio e longo prazo? É complicadíssima a situação. Não é simples. Não. Quero falar agora sobre o Galo e uma cobrança, mais uma, de um dirigente de um clube da América do Sul, cobrança pesada contra o Atlético Mineiro, que virou SAF, tem donos extremamente ricos, mas segue passando vergonha. Dá uma olhada no que disse o presidente do Palestino em relação à possibilidade de o Atlético comprar nos próximos dias Lucas Assad, outro jogador do futebol chileno, que pertence à Universidade do Chile, abre aspas. O Atlético não pagou nenhum único dólar pela compra de Ivan Roman. Ou seja, tem o Roman jogando de graça. Não pagaram nenhuma das parcelas e agora aparecem comprando um outro jogador chileno por 5 milhões de dólares. É um atrevimento. Nunca pensamos que um clube do porte do Atlético fosse tão sem vergonha. Declaração fortíssima de Jorge Wayu, que é o nome do presidente do Palestino. A cobrança se dá pelo Ivan Roman, zagueiro que tem atuado no Atlético, ainda não conseguiu se destacar. O Galo soltou uma nota para os setoristas afirmando que existem tratativas para regularizar as pendências com o Palestino. Nessa mesma nota, o Atlético criticou o Palestino, dizendo, abre aspas, a tentativa de vincular uma situação a outra é infundada e maldosa e não corresponde à realidade dos fatos. Desculpa, mas se você deve, compra o jogador e não paga, o problema está no Palestino. Gostaria que os torcedores do Atlético respondessem e me ajudassem a entender essa situação, beleza?